Quando eu era moleque, eu queria ser engenheiro aeronáutico. Aí, depois, mudou, porque eu perdi meu pai e aí eu perdi a referência de engenharia aeronáutica. Aí eu fiquei um pouco perdido. Fui fazer um teste vocacional e eu descobri que eu tinha tendências para parte biológica. E não demorou muito, eu escolhi a agronomia. Mas eu tenho algumas coisas interessantes. Quando eu era moleque que viajava com meu pai, eu pedia para ele parar na beira da estrada para eu coletar amostra de solo. Que eu adorava guardar os solos de cores diferentes, de regiões diferentes em casa. Então, era uma coisa que não tinha descendência de produtores rurais, mas estava no meu DNA. E aí eu fui fazer agronomia, fui estudar e comecei com muita dificuldade. Mas uma coisa que meu pai fez foi me ensinar a sonhar. Tá. E quando eu fui para a escola, era uma escola particular, eu tinha que sobreviver. Eu trabalhei e paguei meus estudos. E quando eu formei, eu falei, eu não quero estar na média, eu quero estar acima da média. Mas eu vinha de uma escola que não era das melhores, mas preparava o aluno muito bem para a área comercial. E aí eu fui mexer com a área comercial, trabalhar em empresas, aí eu aprendi muito, conheci o Brasil, comecei a aprender a falar em público. Eu visitava os clientes das empresas que eu trabalhava, eu estava vendendo a empresa, mas eu vendia a minha pessoa também. Então isso tudo me ajudou muito. Aí eu tive uma fase que a empresa chegou um dia e falou, olha, nós estamos vivendo uma crise e vamos ter que mandar parte dos nossos funcionários embora. Eu estava na lista e tinha que sustentar a família. E isso me chocou muito, porque eu já tinha uma história iniciada. E eu falei, pô, vou ter que recomeçar outra vez. E aí eu parei e me perguntei, o que eu sei fazer? Eu entendo de pastagem. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de ensinar as pessoas a fazer pastagem. Na hora que eu falei essas duas coisas, eu criei o link. Vou ensinar as pessoas a ter pastagem. O dia que eu descobri isso, eu fiquei em paz. Todo aquele momento de crise, aquela pressão de perder o emprego, que no fim eu acabei não perdendo, que a empresa me aproveitou, mas eu comecei a trabalhar no meu projeto. Que horas? Das 3 da manhã às 6 da manhã. Aí eu fui montar propaganda do curso, eu fui montar convite, pensar em valores, eu fui me organizar. Durante 6 meses eu fiz isso. O dia que eu montei o curso, eu cheguei na empresa pedindo demissão. Aí eu falei, eu preciso dar o primeiro curso. Aí eu fui convidar as pessoas. Convidei pecuaristas e convidei pessoas de empresa. Todos vieram, participaram, prestigiaram. Quando eu terminei o curso, as pessoas das empresas falaram para mim, eu quero que você vá realizar esse curso comigo, na minha empresa. E eu comecei a dar o curso. Comecei a rodar, comecei a viajar. E aí, o que começou a acontecer? Eu dava o curso, você assistia. Aí você me chamava uma hora de lado lá e falava, escuta, você não vai na minha fazenda aplicar isso aí? E aí eu comecei a dar consultoria. Tinha amigos que falavam, imagina, você vai querer competir com os melhores professores da Exalc, pesquisadores aí da Embrapa, você não tem um mestrado, você não tem um doutorado. Quem que vai chamar você? Mas eu era um excelente comunicador. Então, as pessoas assistiam minha palestra, entendiam e me chamavam. Existe um pensamento que ele fala assim, dizem que a pessoa vale pelo que sabe, mas mais vale aquele que sabe como dizer aquilo que sabe. E todo dia eu falava, eu quero ser esse cara, eu quero ser uma pessoa que eu vou falar simples, prático e vou ser entendido. E eu me tornei essa pessoa. Então eu comecei a fazer um trabalho de consultoria e vender curso. E aí dava o primeiro, dava o segundo, dava o terceiro, dava o quarto e a coisa foi crescendo. Aí um belo dia, um amigo falou, Vardo, por que você não escreve um livro? Eu falei, eu não tenho capacidade para escrever um livro. Você não passa o dia todo falando de pastagem? Então escreva um livro do jeito que você fala. Aí eu voltei para casa, falei com a minha esposa, ela digitou e eu comecei a ditar o livro. Em 90 dias o livro estava pronto. E o livro estourou de vender. Então, se eu tivesse querido ser mais um engenheiro agrônomo, que mexesse com pastagem, talvez até hoje eu estivesse trabalhando numa empresa, bonitinho, ou atuando numa pequena área. Então, eu sempre busquei me inovar. Às vezes, as pessoas da família me criticavam muito, falavam que eu era muito sonhador. E eu nunca dei bola para isso. Mas o que acontece? Os ensinamentos que um pai dá, ele fica na vida da gente. Então, isso me ajudou muito, me fez não ter medo de fazer as coisas, não ter medo de me lançar nos meus projetos. As pessoas veem dificuldades e eu enxergava oportunidades.
Então, eu me sinto muito orgulhoso do que eu conquistei na vida. A gente tem que acreditar que a gente pode. E isso foi lição do meu pai.